Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5, começando do verso 17 até o verso 26. Diz assim: Jesus, esse texto aqui relata que Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estava sentado ali fariseus e mestre da lei, procedente de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram a sua maca, através de uma cobertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar o pecado, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus. E cheio de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Eu quero orar com você nessa hora, porque eu quero crer que hoje vamos ver coisas extraordinárias. Pai, nós estamos aqui juntos. Nós estamos aqui junto te pedir, Jesus. Assim como um dia Jesus estava operando e ensinando no meio dos fariseus, no meio de mestres, de doutores. Papai, nós queremos te pedir nessa hora. Eu não sei quem se encontra agora, papai, sentado na cadeira, no sofá, ou até mesmo deitado. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, que desse mesmo poder de salvar, esse mesmo poder de curar, Senhor, no nome de Jesus, chegue a todos que estão ouvindo. Eu creio que hoje, Senhor, haverá cura. Hoje, Senhor, uma palavra, Senhor, vai chegar aos nossos corações. E é no nome poderoso de Jesus que nós oramos nessa hora. Aleluia, amém. Louvado seja o Senhor. Continue aí com a tua Bíblia aberta. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra. E essa palavra é aprendendo a ser igreja. Aprendendo a ser igreja. E eu estava em casa pensando nessa palavra, e deixa eu te dizer, quando eu falo de igreja, estou falando de mim e de você. E hoje talvez seja bem mais fácil entender o que é essa igreja. Já que não podemos juntos adorar em um templo, já que não podemos juntos cultuar, eu acho que é mais fácil a gente entender o que é essa igreja. Antes de entrar aqui no texto, deixa eu falar aqui algumas coisas que veio do meu coração. Todos sabem que a nossa marca da igreja, nossa logomarca, né, é lugar de amar a Deus e amar pessoas. E isso tem muito a ver com ser igreja. Isso, eu estava em casa e lembrei de alguns fatos. Um dia eu conversando com uma amiga minha, e eu estava falando de algumas dificuldades, de algo difícil que eu tinha vivido. E eu falando com ela assim, e veio assim na minha mente, nós conversando, e eu disse para ela assim:
Olha, eu acho que algumas horas até o inimigo, eu acho que até Satanás algumas horas manda algumas pessoas para a gente amar, para nos ensinar a ser igreja. Eu acho que algumas horas Satanás manda algumas pessoas e ele diz assim: vê se tu consegue amar, vê se tu consegue ser igreja. Não é fácil algumas horas. Não é fácil algumas horas ser igreja. Porque ser igreja é parecer com Jesus. E uma das coisas que Jesus fazia, Jesus amava as pessoas. Jesus amava com atitudes as pessoas. Meu Deus. E eu estava pensando nisso. E você que é conhecedora da palavra, cada encontro de Jesus com uma pessoa, ele usava uma estratégia. Ele usava uma maneira de manifestar amor, de manifestar graça, de manifestar o seu poder, porque ele era o poder. E estou me lembrando aqui de alguns fatos, quando Jesus chegou de frente de Zaqueu, Jesus usou o quê? Da misericórdia. Todo mundo olhava aquele homem diferente. E eu acho que a estima de Zaqueu talvez estava tão baixa, tão pequena, quanto o seu tamanho, porque a Bíblia diz que ele era pequeno. Eu acho que a estima dele ainda estava menor que ele. Mas Jesus, aonde ele chegava? Ele ensinava. Algumas horas vai chegar pessoas diante de você. Algumas horas não é o inimigo, não. Algumas horas Deus vai mandar pessoas para lhe ensinar a ser igreja, para lhe ensinar a aparecer com Ele. Porque quem nos ensina a aparecer com Jesus são pessoas. Porque Jesus estava ali no meio da multidão. E as pessoas se aproximavam dele. E ele tinha não somente uma palavra para dar, mas ele tinha poder para manifestar. E me vem aqui uma lembrança de algo aqui na minha mente que eu queria compartilhar com você. Eu lembro que uma vez estávamos em um encontro, era um retiro, algo aqui na Ágape. E tudo parecia muito bem. Tudo parecia ótimo, excelente. Terminou o culto. Eu lembro que eu fui deixar alguém em casa. E quando eu voltei, antes de chegar em casa, alguém ligou para mim. E quando essa pessoa ligou para mim, disse assim: Pastora Jesus, eu quero dizer para a senhora que aquele povo que estão hospedado lá na igreja foi assaltado, pastor. Alguém entrou e levou tudo, pastor. Levou perfume daquelas pessoas que se hospedaram na igreja, levou roupa, levou pertence. E eu disse: como? Não pode. Tanto poder ali naquele lugar. Como pode isso ter acontecido? Gente, um culto daquele. Queridos, algumas horas Jesus vai forçar você a se parecer com Ele, porque o propósito dele é que nós sejamos como Jesus, como filho. E eu lembro que naquele dia, continuando aqui, para você entender como Jesus força a você a subir de nível. E não pense que são as festas, e não pense que às vezes são as coisas boas que vai fazer você crescer. Não, às vezes são dificuldades para você resolver. E eu lembro que naquele dia, aquela pessoa ligou para mim e disse assim: Pastora Jesus, você conhece essa pessoa? Ela entrou na igreja e ela roubou os pertences, roubou o dinheiro. E eu disse: não, eu não posso conhecer essa pessoa. E eu acho que ela não estava na igreja. Mas quando eu cheguei na igreja, aquele irmão disse assim: pastora, essa pessoa é alguém que você conhece. Está aqui a filmagem, porque na igreja filma tudo.
Está aqui a filmagem, olha, pastora. E quando eu olhei a foto daquela pessoa, era exatamente a pessoa que eu estava investindo, que eu estava orando, que eu estava discipulando, que eu estava crendo que Deus estava alterando algo na vida dela. E eu disse, não, é mentira. Mas quando ele disse, está gravado, pastora, está aqui, pastora, é essa pessoa. E eu resistente, sem querer acreditar que aquela pessoa seria capaz disso. Ei, é o Senhor que conhece nosso coração. É o Senhor que conhece o mais íntimo de você. Por mais que as suas palavras sejam belas, bonitas, por mais que você seja quem você é, mas é o Senhor que Ele conhece por dentro e por fora. E quem conhece por dentro e por fora é que faz a verdadeira diferença, e é Jesus. E quando eu cheguei na igreja e o pastor disse assim, amor, é você que vai visitar essa pessoa, porque essa pessoa, meu bem, é sua discípula. Porque eu estava discipulando, era uma pessoa que tinha se recuperado. E eu disse, eu vou visitar. Ele disse, sim. Eu disse, mas amanhã, né? Eu quero te dizer que no outro dia, o meu esposo disse, é você a pessoa que você conhece, você tem mais jeito. E eu fui visitar aquela pessoa. Jesus estava querendo me ensinar a aparecer com ele naquele dia. E eu estava resistente. Algumas horas é mais ou menos assim. O Senhor quer nos ensinar, o Senhor quer nos aprovar. E nós estamos ali questionando, nós estamos ali resistindo os ensinamentos do Senhor. E eu fui visitar aquela garota, porque ela é importante. E hoje eu entendo muito mais disso. E quando eu cheguei na casa dela, e eu comecei batendo na porta dela, e eu disse assim, linda de Jesus, eu vim aqui visitar você, eu vim saber como você está. E ela disse, que bom, pastora Jesus. Eu disse, pois é, como foi o culto de ontem? Ela disse, o culto de ontem foi uma bênção. E eu disse, realmente, o culto de ontem foi uma bênção. E aí ela disse, pois é, pastora, obrigado pelo convite, a senhora é uma mulher de Deus. E eu disse, sou, e você também. E aí eu fui chegando e disse assim para ela, você sabia que ontem alguém roubou na igreja? Você sabia que ontem alguém mexeu nos pertences de alguém e levou dinheiro, levou alguns pertences? Ela disse, gente, mas como pode um culto tão lindo daquele? E eu disse, pois é, como pode um culto tão lindo daquele? Aí eu comecei a dizer, pois é, e essa pessoa entrou, enquanto as pessoas estavam adorando na igreja, essa pessoa levou. E como eu gostaria de saber o que fazer nesse momento, eu comecei a dialogar. Algumas horas nós temos que pedir, nessas situações mais difíceis, eu sempre peço assim, Senhor, se fosse tu, como tu agiria? Algumas horas eu pergunto, sabe? Mas nesse dia, eu creio que eu perguntei. Mas quando eu comecei a confrontar aquela garota, eu dizendo, olha, roubaram tudo. E ela, pois é, eu sinto muito, meu Deus, como pode alguém entrar e roubar no momento de culto daquele? Eu percebi que ela sabia até o momento. E eu disse, pois é, e eu quero te dizer que tudo estava sendo gravado. Eu tenho até o rosto da pessoa que fez isso. Ela regalou um olho para mim. Como? Pois é. E eu disse assim, olha, e eu estou aqui hoje para dizer que eu vim buscar de volta. Porque as pessoas estão lá, elas vieram para um congresso. Mas o que pegou, o que você pegou, minha filha, vai fazer falta para elas. E eu quero saber. Eu não sabia tudo, o que ela tinha levado, mas eu disse assim, eu quero saber o que ainda tem.
O que foi que você levou? E ela disse assim: olha, pastora Maria de Jesus, eu quero dizer que hoje, bem cedo, eu fui ao mercadinho e eu comprei comida para os meus filhos. Aí eu comecei a me derreter. Sabe naquela hora que você disse: a recompensa em ter roubado é a comida para os filhos. Mas eu disse assim: minha filha, eu estou aqui, por que você não falou comigo? Eu não já disse que eu quero lhe ajudar? E ela começou a chorar e dizia assim: ô pastora, mas eu ainda tenho algo aqui, tinha R$20 ainda, ó irmão. Eu disse: pois eu quero de volta, irmão, para ajudar as pessoas a voltarem. Querido, naquele dia, eu voltei para casa. E Jesus me ensinando a amar, porque se parecer com Jesus, há um preço. Se você está me ouvindo agora, quer se parecer com Jesus, deixa eu te dizer, situações parecidas com a que Jesus viveu, vivenciou, eu quero te dizer que algumas horas Jesus vai permitir, você e eu. E naquela hora, aquela moça, eu voltei para casa, ela ficou só. Quando foi na noite, o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala, o Espírito Santo de Deus fala dentro de você. E naquela noite o Espírito Santo de Deus falou comigo e disse: vá, volte até a casa daquela garota. Vá, volte. E naquele dia eu resistente, mas como ainda há algo querendo me dominar. E eu disse: mas eu vou. Quando foi bem cedo, eu voltei novamente àquela casa. E quando eu cheguei, eu bati na porta daquela garota. E ela olhou e disse assim: pastora Jesus, a senhora aqui novamente? E eu disse: sim, filha, eu estou aqui novamente, porque nessa noite o Espírito Santo falou comigo. Ele disse para eu vir aqui até a tua casa. E ela olhou para mim e disse assim: pastora Jesus, nessa noite o inimigo falou comigo. Ele disse que para mim não tem jeito, eu sou um caso perdido. E eu disse assim para ela: e eu vim aqui te dizer que o Espírito Santo me falou que para você há jeito, porque nada é impossível para o Senhor. Eu estou aqui para dizer que você é importante. Querido, naquela hora, aquela mulher, aquela garota, ela levantou o semblante e ela disse assim: pastor, o que eu devo fazer? E eu comecei a dizer: você precisa só se arrepender. Você precisa, minha filha. Você é uma mulher de Deus. Lembra que eu te falei? Jesus, quando foi até Zaqueu, quando Zaqueu subiu aquela árvore, Jesus afirmou Zaqueu dizendo: ei, eu vou na tua casa. Algumas horas nós precisamos fazer como Jesus. E eu disse: ei, eu estou aqui na tua casa porque eu acredito em você. E domingo eu quero você lá na igreja, porque o pastor quer te dar um abraço. Querida, aquela garota me deu um abraço que eu não posso nunca esquecer desse abraço. E domingo seguinte ela estava aqui na igreja. Olha como Deus é poderoso. Eu quero que você, onde estiver aí, sinta o poder de Deus com o que eu vou dizer agora. Naquele dia, aquela garota veio, e quando o meu esposo abraçou, ela voltou chorando e dizendo: pastora, aqui é o meu lugar. Deixa eu te dizer, o que faz a diferença não é o lugar, mas são as pessoas. São as pessoas que chegam até a igreja. A igreja somos nós. A igreja é você. Nós precisamos agir como Jesus nesse tempo. Continuando aqui, contei a história dessa garota. E se eu fosse lembrar aqui todos os momentos de Jesus, quando ele se apresentou a algumas pessoas. Lembra de Madalena? Madalena, Jesus disse: ei, Madalena, eu sou a água viva, eu sou o pão vivo. Jesus vinha com a palavra de afirmação. Jesus vinha e dizia quem ele era. Nós precisamos também, em algumas horas, se parecer com ele.
Nós precisamos. Cada encontro com Jesus era encontro de salvação. Cada encontro de Jesus era encontro de cura. Cada encontro de Jesus era encontro de libertação. E eu creio que assim tem que ser comigo e com você. Cada pessoa que chegar até a mim precisa receber uma palavra de vida. Cada pessoa que chegar a mim precisa receber uma palavra de salvação. O Evangelho. Tem uma música que diz assim: o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. O Evangelho é o poder de Deus. Deixa eu te dizer, o Evangelho é o poder de Deus, porque o Evangelho é Jesus. É por isso que é poderoso. Nós precisamos acreditar que o Senhor, Ele, tudo o que Ele falou, tudo o que Ele era, continua valendo. Em Lucas 5,17, que nós terminamos de ler, disse que homens levaram um homem até Jesus. Precisamos continuar levando pessoas a Jesus. E algumas horas vamos precisar de ajuda de amigos para ajudar um amigo, levar um amigo a Jesus. Dá para entender? Algumas horas nós vamos precisar. Ei, eu quero que você entenda nessa noite. Você que está olhando para mim aí. Ei, câmara, você também que está olhando para mim aí. Você pode levar pessoas a Jesus. Você que está sentado aí. Você pode levar pessoas a Jesus. Vamos aprender com esses homens desse texto. Diz que 4 homens levaram um homem até Jesus para que fosse curado, para que fosse liberto. Nós estamos desistindo. Nós estamos desistindo algumas horas de levar pessoas até Jesus. A igreja é lugar de levar pessoas a Jesus. E eu quero te dizer, você é igreja. Você pode sim. E quantos paralíticos talvez estão aí dia por dia perto de você? Quantas pessoas estão precisando de cura? Quantas pessoas estão precisando de libertação aí perto de você? Se você não consegue, em nome de Jesus, encontre um amigo. Encontre amigos para lhe ajudar a levar essa pessoa até Jesus. Porque algumas horas nós vamos ter dificuldade. Algumas horas nós vamos ter dificuldade também de levarmos, de apresentarmos Jesus a algumas pessoas. Mas não podemos esquecer que nós somos pessoas que levarão outros a Jesus. Igreja é lugar de ajuda, nós não podemos esquecer isso. Igreja é lugar de ajuda. Deus sabe o que tem dentro de você. Ei, não esqueça disso. Ele sabe, e como Ele sabe, as pessoas que estão com você também sabem, por isso não tenha medo. Às vezes você diz assim, ai pastora, você foca muito mais as suas fraquezas do que a fortaleza que é o Senhor. Deixa eu te dizer, as tuas fraquezas você tem que vencer, mas a palavra que está dentro de você, ela é forte, em nome de Jesus. Eu lembro tantas vezes eu passo nesse mercadinho aqui, e eu tenho alguns amigos, amigas, que não conseguiram vencer a droga, e eu passo ali no mercadinho, e ela diz, pastora Jesus, e elas estão cantando, elas estão louvando, aí você vai me dizer, e o que é isso? Eu quero te dizer, é o Evangelho que é o poder de Deus. É o Evangelho. Igreja é lugar de ajuda. No nome de Jesus, eu quero que você não tenha medo de dizer, eu sou igreja, eu posso ajudar. Nós não podemos ter medo de afirmar isso. Diz o texto aqui, que quando chegaram no local onde Jesus estava, eles foram impedidos pela multidão. Diz o texto, eles foram impedidos pela multidão. Algumas horas a multidão ainda nos afeta, nos para.
Algumas horas nós ficamos intimidados. Algumas horas ainda nos sentimos envergonhados. Eu quero te dizer, o que está dentro de você é maior que você. Não tenha medo. Eu digo não tenha medo, porque eu sei. Mas eu entendo também o seu medo. Porque Jesus entendia. Ele disse uma vez para os discípulos: não tenha medo. É porque o medo faz parte do caráter humano. Se você é homem, você tem medo sim. Eu não sei de quê. E talvez o seu medo seja esse medo de chegar, de apresentar Jesus. Você pode vencer. Nós estamos vivendo em um tempo de muita criatividade. Gente, mas criatividade nunca faltou. 4 homens levando um homem a Jesus. Criatividade nunca faltou. Quando Deus lhe der algo para fazer, Ele vai dar também a criatividade. E eu creio que nesse tempo nós estamos vivendo isso, esse culto online. Gente, quem já pensou? Eu nunca pensei de um dia pregar para ninguém na minha frente. E hoje eu estou aqui, tem meu esposo aqui, tem um levita, e eu estou aqui pregando para quem? Para você que está aí distante, porque o evangelho é o poder de Deus, e ninguém cala essa voz de Deus, porque a voz dele é como a voz de muitas águas, diz a palavra, é como voz de muitas águas. Ninguém para essa voz do Altíssimo. Aleluia. Então eu quero te dizer que essa voz, você é portadora dessa voz. Lembra que o pastor Raimundo Donato sempre diz? Que aquilo que um dia Jesus falou, tem o mesmo poder na sua boca quando você fala. Você precisa falar. Porque as palavras de Jesus, ela tem poder. Vamos continuar aqui. Quando eu falo do poder de Jesus, e a mensagem de hoje é aprendendo a ser igreja. Eu quero lembrar de você uma atitude muito forte de Jesus sendo igreja. Uma atitude muito forte de Jesus sendo igreja, olha. Porque não é só esse versículo que nos ensina a ser igreja. Não é só esse verso, não é só esse capítulo, de Lucas 5, não. Mas a Bíblia aqui está cheia de Jesus ensinando a ser igreja. E estou lembrando aqui que uma vez Jesus, olha, lembrando de uma atitude de uma mãe. A mãe chorando. E diz a palavra de Deus que Jesus ia passando. E Jesus parou por conta de uma mulher. Que a palavra de Deus diz, tinha perdido o marido e agora estava perdendo o seu filho. Tem uma dor que Jesus entende. É a dor da perca. Tem uma dor que Jesus entende, é a dor da perca, é a dor da solidão. Jesus entende muito bem essa dor da solidão, essa dor da perca. Jesus entende, porque você acha que Jesus parou naquele momento? Diz o texto aqui na palavra de Deus, que Jesus parou por conta de uma mulher que na época ela não tinha valor. E ele fez exatamente aquilo que qualquer mãe gostaria que fizesse em um momento como esse. Jesus disse, olha, levanta e anda, menino. E eu sei que aquele menino deve ter saído correndo e a mãe atrás correndo. Ou melhor, talvez a mãe saiu, foi na frente. Eu sempre oro para uma pessoa ressuscitar. Mas eu não sei se eu vou correr na hora. Eu acho que sim, mas isso não vem ao caso. Vamos aqui. Né? Algumas horas Deus vai lhe dar a criatividade. Ei, não vamos deixar, no nome de Jesus, não deixa a perca, não deixa a solidão, não deixa a falta, nada lhe parar. Tudo Jesus entende, e a Bíblia diz que nada daquilo que Ele poupou o seu filho Jesus, Ele não vai me poupar, Ele não vai te poupar. E algumas horas nós queremos ser poupados. Esse é um tempo de criatividade.
E você é filho de um Deus criativo. Eu lembro que uma vez, na época de encontro, uma mãe aqui, uma mãe desesperada para um filho ir para um encontro. E eu lembro que aquela mãe chegou para o filho, ela desesperada, querendo que o filho tivesse mais, recebesse mais de Deus. E aquela mãe usou a criatividade. Ela disse assim: meu filho vai para o encontro. Olha, pastor Ricardo é um homem tão legal. Meu filho, pastor Ricardo, é gente boa, é legal demais. Aí o menino disse assim: mãe, eu não gosto de gente muito legal, não. Olha. Mas a mãe, ela não parou. Quando o menino disse: mãe, eu não gosto de gente muito legal, não. A mãe não parou. E naquela hora o menino disse assim: mãe, eu posso levar a bola para o encontro? Eu posso levar uma chuteira? Naquela hora a mãe, ela disse: meu filho, tu pode levar bola, leva chuteira, leva o que você quiser. Ah, glória a Deus. Ela não falou uma mentira. Ela simplesmente usou a criatividade. Leva o que você quiser. Você só não vai usar, mas levar você pode. Ela sabia que lá podia ser alterado o coração do filho. Deus está dando estratégias sábias. Deus está levantando pessoas com estratégia nesse tempo para alcançar os seus. Lá em Atos 20, 35 diz assim, Atos, verso 20, 35 diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos guardar os fracos, lembrando a palavra do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Essa é uma palavra poderosa. E eu ouvi o meu esposo falando, ministrando, ele disse assim: a igreja é o único lugar do mundo que existe em benefício daqueles que não fazem parte. Se a igreja existe, se eu e você existimos, é porque tem alguém que precisa de mim, de você, para ajudar, para socorrer. Porque coisa boa é quando a gente vê alguém que você, sendo o que você é, você conseguiu chegar e alterar algo, e você vê aquela pessoa chegando aonde ela não chegaria se você não tivesse chegado na vida dela. Que coisa boa é ver. Olha, e tem uma coisa também que eu creio, que eu acredito assim de cheio. Se você não tiver alguém para amar, se você não tiver alguém para cuidar, se você não tiver alguém para servir, você nunca vai aprender a agir como Jesus. Deixa eu repetir. Se você não tiver alguém para amar, se você não tiver alguém para servir, se você não tiver alguém para cuidar, não tem como você aprender a se parecer com Jesus. Eu acho que nós estamos cantando todo dia uma música bem conhecida e antiga. E ela diz assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. É muito linda essa música, mas não adianta cantar. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu. Não adianta cantar. Nós precisamos de algo mais. Nós precisamos cantar para que nasça essa vontade de poder parecer com Jesus. Mas algumas horas Deus vai mandar situações para que seja resposta dessa música.
Eu acredito que algumas situações que chegam em nossa vida é a resposta dessa música aqui. Dá-me um coração igual ao teu. E Deus diz assim, vai que é tua. Faz a diferença. Tu não está pedindo. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Como eu falei, nós estamos vivendo um tempo de criatividade. É um tempo que Deus quer lhe usar com muito poder e com muita graça. Esse é um tempo e é usando você, talvez de uma forma que você nem imagina. Mas o Senhor quer usar os seus filhos. O Senhor quer que os seus filhos cresçam. Sabe, quando eu leio aquela palavra que diz lá no Salmo, que os nossos filhos são como flecha. Ei, você é flecha na mão do arqueiro. Você é flecha. Ele fica no lugar onde ele sempre esteve e ele quer te lançar. Ele quer nos lançar. Bom seria se algumas coisas não chegassem e a gente fosse capaz de ser transformada, mudada. Mas Deus tem um controle e Ele sabe e Ele nos conhece muito bem. Eu quero, talvez para encerrar nesse momento. Como eu disse, existem situações em nossas vidas que vai lhe ensinar, que vai lhe ajudar, que vai provocar a você a se parecer com o Mestre, a se parecer com Jesus. Mas como eu disse, Jesus tinha estratégia para cada situação. Eu não sei quem Deus vai lhe entregar. Eu não sei quem Deus já colocou aí no seu coração. Mas eu acredito que nessa noite o Senhor vai colocar alguém para que através de você altere essa vida. Talvez você vai ser esse homem como nós lemos aqui nesse texto. Talvez você vai ser aquele que vai levar. Talvez essa pessoa é o paralítico. Ele não está enxergando, talvez é o cego. Cego porque não está enxergando a verdade de Deus. Mas eu quero dizer, você é a pessoa. É você a pessoa. É você a pessoa. Receba nessa hora. É você a pessoa que Deus quer usar nesse tempo. Nós estamos atrás de milagres. E milagres é coisa boa. Mas o principal ingrediente para o milagre é a fé. Mas tem outra coisa. Tem outra coisa. O principal ingrediente para o milagre é a fé e a necessidade. Se você não tem necessidade, você não tem necessidade de ter fé. O principal ingrediente para o milagre, eu quero te dizer, é a fé e a necessidade. E às vezes eu vejo as pessoas aí, às vezes está tudo bem em casa, às vezes com seu pai, sua mãe e seus filhos ao seu redor. E às vezes quando nós falamos de milagres, eu não creio. Deixa eu te dizer, não permita chegar uma situação terrível na sua vida para que você venha acreditar que a sua fé pode alterar a sua vida e a vida dos seus. Talvez você pergunte assim, eu continuo sem acreditar. Ei, eu já vi tantas coisas acontecendo. Eu já vivenciei tantos milagres, mas eu só vivenciei os milagres por conta das necessidades que me chegavam. Mas deixa eu te dizer, você não precisa vivenciar nenhuma tristeza, nenhuma mazela, para que isso gere fé em você. Você só precisa ter fé. É só isso. Para encerrar, como eu falei nesse momento, convido meu esposo aqui. Não desista quando for pesado. Ei, não desista quando for pesado. Aqueles 4 aleijados ali, eles não desistiram. E aquele homem, eu acho que ele devia ser forte, assim feito eu. Para 4 homens. Porque se ele fosse mais mago, talvez só 2.
4 homens para poder levar um. Não desista quando for pesado. Não desista. Aí você diz, mas eu não tenho fé. Escuta, o aleijado foi curado pela fé dos 4. Milagres não acontecem só quando eu tenho fé, mas também quando alguém tem fé por mim. Porque morto não tem fé, né? O filho da viúva. Eu sei que eu ouvi uma vez alguém dizendo que a fé é a única voz que Deus respeita. E as nossas necessidades e vontade, sem obediência, não move o coração de Deus. Lágrimas, desespero, conhecimento, isso não move o coração de Deus, porque Ele é o dono de todo o conhecimento. Não pense que isso move o coração do Criador. A sua fé é para que Deus seja glorificado. Você precisa crer que Deus quer usar você como instrumento de cura, de salvação, de libertação. Eu acredito que nós somos a equipe de resgate. Nós somos a equipe de resgate nesse tempo. Eu creio e eu recebo. E eu quero que você também, que está me ouvindo nessa hora, eu declaro no nome de Jesus, você faz parte dessa equipe de resgate do Senhor Jesus. Se Satanás tem os seus, o Senhor tem a nós. Nós somos essa grande equipe de resgate do Senhor. Eu sei que nesse tempo não está sendo fácil. Não está sendo fácil ajudar. Não está sendo fácil chegar perto das pessoas. Mas Deus tem toda a criatividade. Use a criatividade para alcançar os que estão desesperados, para alcançar os que estão mancos, para alcançar os que estão aí dentro de casa. Use a sua criatividade para alcançar o desesperado. Use a sua criatividade para alcançar aqueles que nessa hora têm medo. Estão com medo mesmo dentro do seu quarto, porque medo eles tinham antes mesmo do coronavírus. Eu quero te dizer, assim como há poder no nome de Jesus, eu quero te dizer que desse poder está aqui nessa noite. Está aqui nessa noite. Lá em Mateus 10:8 diz assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Deixa eu te dizer, eu sou a pessoa, você é a pessoa que faz parte dessa grande equipe de resgate.